E a gente volta a falar no programa Utilidade Pública de hoje da difícil responsabilidade de crianças com 12, 13 anos. A gente está chamando de criança aqui, porque o professor chamou de criança. A gente pode. Eu já me sei, a gente pode. Pois é, de escolher a profissão do futuro quando elas, de fato, deveriam estar preocupadas aí em jogar uma bolinha Na com parte os lúdica, amigos, né? com a parte lúdica. Elas já estão preocupadas com o futuro, aqui com o professor e coaching Gustavo Sancho e com a nossa psicóloga e psicanalista Patrícia Pinatti. A gente estava conversando agora no intervalo sobre esse equívoco que muitas vezes os pais têm de forçar o filho para seguir uma determinada área, quando essa área ela era boa à época que os pais prestaram o vestibular. Mas hoje, algumas áreas, o mercado está tão encharcado que eles acabam migrando para uma outra área, que você vai trazer o exemplo agora, que é a questão, por exemplo, advogado e marketing. Eles precisam estar migrando entre essas áreas para dizer, epa, eu estou aqui. Sim. O que acontecia muito é o seguinte, a gente vê muitos alunos que eles querem fazer direito porque tem aquele encantamento. Assim, acho que direito e medicina geralmente são as duas primeiras opções, né? Eu quero fazer direito, quero fazer medicina, o pai já abre um sorriso. Se você falar algum outro curso, o pai já, opa, peraí, deixa eu tentar entender, né? Só que o que acontece? Eu conheço hoje muitos advogados que estão preocupados com marketing. Ou seja, a área que está bombando hoje no mercado é marketing. Porque antes eu tinha poucos advogados e muita gente precisando. Hoje acontece o contrário. Eu tenho muito advogado e pouca demanda. Então, até os advogados hoje estão tendo que procurar pessoas formadas em marketing. Então, marketing é um curso... Ou então buscam fazer o seu próprio marketing e acabam se transformando em blogueiros. E viram blogueiros, né? Que agora tá na moda, né? Todo mundo é youtuber, todo mundo é blogueiro, né? Cria um canal ali, já virei youtuber, já acabou, né? Mas, assim, são cursos, e eu falo muito sobre profissões do futuro, né? Eu também tenho esse lado da criatividade. E a gente vê que tem profissões que têm um futuro gigante, mas que os pais, por não conhecerem, por não entenderem, por ter essa cabeça ainda um pouco fechada, acham que não, são profissões que não vão precisar, não vão existir. É interessante a gente falar, você tem uma criança, como nós estamos falando aqui, um universo imaturo, os pais muito mais experientes, eles sem muita habilidade para escolher e os pais, na verdade, achando que sabem o que é melhor. Na verdade, os pais sabem o que é melhor, mas precisa abrir um pouco esse panorama. Eu, particularmente, você me corrija se eu estiver errada, eu acho que não existem profissões que dão dinheiro. Eu acho que existem bons profissionais apaixonados por aquilo que fazem. E aí, quando a gente está apaixonado por uma pessoa, tudo é mais fácil, Sim. tudo é mais lindo, tudo é mais gostoso. Quando você é apaixonado pela sua profissão, aquilo flui, você estuda mais, você corre atrás, você trabalha menos porque você acaba se divertindo mais. Então, eu acho que esse é o segredo do sucesso. E aí vem a história da importância do autoconhecimento. E Sim. uma outra coisa, quando você fala que trabalho é trabalho, é justamente por isso que tem muita gente que se formou em uma determinada área, hoje desenvolvendo uma atividade em uma outra área. Por exemplo, aquele sonhado diploma de Direito, do curso de Direito, hoje tem muitas pessoas, muitos advogados que hoje se dedicam à área gourmet, né? Universo, você estava falando... olha, Adriana, eu também trabalho na área de criatividade. Como é que é trabalhar numa área de criatividade? Como é que é incentivar a criatividade? Ou como está a criatividade hoje na sala de aula com esse calhamaço de informação que as pessoas recebem em todo momento? Acho que o maior problema são os bloqueios que essas crianças enfrentam de ter que seguir gabaritos, de ter que não poder errar. O que mais bloqueia a nossa criatividade é o medo de errar. E eles são muito taxados de você não pode errar. Você tem que fazer sempre o certo. E se eu faço o certo, geralmente eu faço aquilo que alguém já fez. E se eu faço aquilo que alguém já fez, eu não estou sendo criativo. Então, o maior bloqueio é esse, é despertar essa criatividade, é falar para os meninos, pô, você pode errar sim, você pode tentar uma maneira diferente. Eu tive um caso de um coach meu que ele falou assim, eu fiz a redação de uma maneira diferente do que a professora ensinou. E todos os meus amigos disseram que estava errado, que eu ia tirar 0. E aí, quando chegou a nota, esse menino tirou 10. E ninguém entendeu por quê. Aí, por que isso? Porque ele simplesmente criou um método novo de desenvolver a redação, mas que não estava errado. Era simplesmente um método criativo, era um método diferente. E a criatividade, ela é realidade hoje no mercado.
Você precisa o tempo todo ser criativo para estar no mercado de trabalho. Então, quanto antes você consegue desenvolver essa criatividade, fica muito mais fácil. Então, para os meninos, eu acho que o maior problema é justamente esse. É o medo de errar e aquilo que a psicóloga falou, a questão do amar aquilo que você faz. Quando você ama aquilo que você faz, é impressionante como as ideias fluem, como você quer fazer o máximo daquilo porque você tem paixão por aquilo. Quando você não gosta, você faz de qualquer jeito, você entrega. Então, para que eu vou querer ser criativo? Para que eu vou querer criar algo novo? Eu só quero me livrar daquele fardo. Eu só quero fazer aquilo. E o mercado de trabalho está cheio disso. Pessoas que entram segunda-feira e já estão pensando no sábado, meio-dia. E aí você tem um mercado cheio de pessoas que não são criativas. A sala de aula é do mesmo jeito. É, essas você pessoas, tem um monte de elas vão alunos que já entram pensando na hora que vai tocar para sair. Enquanto eles tinham que estar em sala de aula apaixonados e querendo aquela aula, amando aquela aula. Ele falou uma coisa interessante que a gente vive falando aqui, né, Dani? Da questão do julgamento do outro, do olhar do outro, quanto isso... E essas crianças, a gente vai continuar chamando de crianças, elas deveriam ter, nessa fase, o direito de experimentar, né? De experimentar ser... De errar. Errar, de uma coisa diferente, uma roupa diferente. Então, entra naquelas padronizações que a gente sempre fala, né? E quem está fora disso... Imagina, é o diferente, e o diferente não é bom. E justamente o diferente é o mais legal. Se a gente prestar atenção, a gente gosta do diferente, eles gostam das coisas diferentes. Só tem insegurança de testar. Sim. Né? Porque tem medo aí do julgamento, da ousadia, né? E a gente vai continuar chamando de criança, tá? Porque pelo andar da carruagem, a gente vai ter um período cada vez mais curto de poder chamar de criança, Sim. porque a adultização, ela está começando cada vez mais cedo. Lamentavelmente, às vezes a gente para assim, meu Deus, aonde é que a gente vai chegar com isso, né? Cada vez mais pequenos adultos aí. A gente conversa com pequenos adultos, você entra no elevador, a criança, ela se comporta, ela não é mais criança. Você sempre consegue identificar um ponto adulto Sim. naquela criança que lá atrás a gente achava bonitinho, Sim. mas que hoje se tornou algo crônico. A gente vai retomar o nosso bate-papo daqui a pouco, depois do intervalo, a gente volta já.